nome é Eliana Umirnardim, eu sou professora aposentada da Universidade Federal de Uberlândia, trabalhei desde 78 lá até 2016, mais ou menos, dentro do corpo docente. Eu era responsável pela teoria da arte, trabalhava com psicologia da arte, filosofia da educação em arte, e dentro da filosofia da arte, na verdade, a gente trabalha com a teoria da percepção, né? Então, tanto com a teoria da Gestalt, que é uma teoria muito formalista, que vai pensar os planos, que vai pensar umas questões da leitura da obra através dessa marca formal que ela nos apresenta, né? E junto com a fenomenologia, que vai pensar um pouco esse homem que está no mundo, interagindo com o mundo e construindo-se à medida que constrói o mundo, à medida... Daí a gente pensa especificamente na figura do artista, né? Então, nesse sentido, eu fui convidada pela Tatiana Ferraz para vir falar sobre o artista e a Matias Antônio Babinski, né? Que nasce na Polônia, em Varsóvia, faz uma formação que começa na Inglaterra, a família migra de Varsóvia, acho que em 1940, por conta da guerra. Então ele tem uma formação primeiro na Inglaterra, onde ali já aparece uma primeira vocação artística, né? Ele já tem aulas de arte dentro do colégio e ele começa a aprender, vamos dizer assim, ser aprendiz de um padre, Rafael William, que é o seu professor de aquarela e de pintura ao ar livre, né? Então a gente pode pensar essa trajetória do artista desde seus primeiros passos com aquarela e pintura ao ar livre, né? E chegando a 2020, 2019, ele faz uma grande exposição onde a mancha da aquarela entra, né? E o traço e a aquarela está presente nessa última exposição dele em São Paulo, uma grande exposição com a curadoria do Fernando Stickel e do Agnaldo Faria. Então ela está presente no início da sua formação, ainda quando está despontando uma vocação artística, que ele, na verdade, vai desenvolver no Canadá, já fazendo seus estudos específicos, né, dentro do campo da arte, em Montreal, e terminando isso, participando ali da sua primeira exposição coletiva, junto com grupos automatistas, né, e depois uma individual, e depois ele vem para o Brasil em 53, e aqui ele permanece, se naturaliza brasileiro em 60, e constrói toda a sua carreira. A partir dessas primeiras exposições no Canadá, ele vai construir toda a sua carreira no Brasil. E uma carreira que tem essa vertente internacional, né? À medida que ele expõe em outros lugares, ele participa em Bruxelas, em França, etc., ele tem exposições, né? Mas ele constrói toda a sua carreira artística em terras brasileiras, se naturaliza brasileiro em 60, né? Constitui família no Brasil, etc. Então é sobre esse artista, né? Sobre esse homem, Babinski, Mati Babinski, que a gente vai estar conversando hoje, né? Como a bibliografia dele a ser consultada é bastante extensa, né? Ele participa, ele já é o primeiro verbete da letra B do Dicionário das Artes Plásticas do Brasil, que é de 69, né? Então, ele já está sendo estudado desde esse primeiro Dicionário de Artes Plásticas no Brasil. Então, você já tem ali uma grande referência que vai cobrir a trajetória dele com todos os prêmios, com todas as exposições no Brasil, no exterior, etc., os prêmios, aquisições, a primeira participação na Bienal dele, que é de 67, né, na Bienal de São Paulo. Então, até 69, a gente tem um verbete que dá conta desses momentos. Como você tem esse material farto de pesquisa, que está na internet, que está nos livros, que está em artigos, enfim, que tem um arquivo todo para quem se interessar, né, mais profundamente pesquisar, para quem quiser ligeiramente, a internet traz as informações. Eu vou privilegiar falar então do artista a partir da sua estadia em Uberlândia, né? Então, quando ele vem para cá e qual é a produção de arte dele desse período. Então, eu vou centrar bem esse momento. Ele chega aqui em 79, né, como professor da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de Artes Plásticas, né, hoje Artes Visuais.
né? Chega em 79 e ele permanece aqui até 87. Antes dele vir para cá como professor e como artista, ele tinha trabalhado como professor convidado na Universidade de Brasília, no Instituto Central de Artes, né, da Universidade de Brasília. Ele trabalha lá, ele sai da Universidade de Brasília, né, quando há intervenção militar na universidade, o reitor é destituído, é colocado um capitão como reitor, 200 professores pedem demissão a todo o movimento, né, e é nessa leva, então, que ele deixa de ser professor na UNB, né? Deixa de ser professor na UNB, volta para São Paulo e continua a sua produção artística. Em 79, ele já morando em Araguari, ele é convidado para ser professor da Universidade Federal de Uberlândia e ele vem trabalhar conosco, né? Eu cheguei em 78, ele chega em 79, então a gente tem uma relação de trabalho muito próximo durante esse período, né? Quando Babinski chega para trabalhar, quando eu chego para trabalhar na universidade, dentro do curso de artes plásticas, né, o que você tinha era uma formação de professores, né? Era uma licenciatura, mas era uma licenciatura que se pautava na formação desse professor muito próximo do processo de arte. Então, o aluno ele não só desenvolvia a sua poética, o seu processo de criação, como ele tinha que compreender com seus professores artistas, né, como era esse fazer, né, esse fazer de arte. Então, privilegiava-se dentro do curso professores de poéticas que fossem artistas. E ele chega para responder, então, por esse ensino aos alunos dentro da área de pintura e dentro da área de desenho de modelo vivo. Quando ele chega aqui em Uberlândia, morando, portanto, em Araguari, no primeiro momento, e fazendo esse trajeto de Araguari até Uberlândia, ele atravessa um grande vale que você desce até o rio e você chega à cidade de Uberlândia. E desperta nele de novo, ou desde sempre, né, esse contato com a natureza, e nesse contato com a natureza, tanto a pintura ao ar livre, como também a aquarela vai tomando um rumo que caracteriza bem essa produção desenvolvida aqui que a gente chama no Triângulo Mineiro, né? Para o aluno, isso era de extrema importância, né? Você ter um professor que estivesse ali e, ao mesmo tempo, estivesse no campo produzindo, né? Então, você tinha o professor de ateliê, o professor que em ateliê dizia o que é possível você produzir dentro do ateliê, como que você tem que conhecer a técnica, como que você tem que dominar, né, a questão da cor, como que você tem que dominar a questão do seu traço, né? Enfim, como você tem que orientar, né, o teu olho e a tua mão, né? Porque à medida que você... Esse primeiro momento dentro do ateliê é um momento de foco, onde o professor está presente, onde você tem toda essa orientação. O momento de você se exercitar enquanto artista é o momento que você vai para o campo, o momento onde você vai procurar o teu motivo, você vai encontrar aquilo que lhe diz, né? Aquilo que conversa com você. Pode ser o campo, pode ser a cidade, pode ser a rua, pode ser a arquitetura, pode ser o que você quiser, mas é com quem você conversa. E isso foi uma aprendizagem que calou fundo, não só no corpo discente, mas no corpo docente, né? Mas o Babinski despontava como essa figura estrangeira que escolhe um país que é o nosso, né? E que olha para essa natureza, que é uma natureza de cerrado, né? E que para ele tinha um significado, não vou dizer sentimental, porque a palavra não é essa, mas tinha ali um encontro, né, de um desejo, tanto que o outono e o inverno eram os momentos assim privilegiados para esse caminhar no campo, né? Ele dizia sempre o verão, ele deixa tudo muito verde. E para o aquarelista, o verde só, né, você fica procurando uma luz, uma cor ali entre tonalidades de verde, né? Da sombra, etc. Então, os meses, para você andar no campo também, para você se encontrar, para você descer barrancos e subir barrancos, para você fazer uma série de coisas, o momento da seca é melhor, né?
Então, e a luz do outono em Uberlândia é uma luz assim muito especial, né? É uma luz, Uberlândia é o começo, né? É o portal do Cerrado e ela caminha para o Planalto Central. O Planalto Central é, né, a grande luminosidade. Ele vem de Brasília, portanto ele conhece essa luz de Brasília, e quando ele chega aqui, a luz do Cerrado é uma luz que diz para ele também, né, dentro da sua aquarela. Então, pensando a questão da aquarela, né, como que ela se comporta, né, ela é feita de cor, né, magoada, enfim, pode ser. E você, ao fazer a aquarela, né, o seu gesto ele tem que se contemplar, né, naquilo que você vê e naquilo que você leva para o papel, né? Porque não dá muito para você corrigir, né? Se você for corrigir, buscar uma sobreposição de cor, você pode levar ao escurecimento total da cena ou do motivo que você está buscando fazer. Então exige um olhar para o teu motivo, olhar para a escolha das suas cores, né? E uma mão que sabe o que faz, né? Um olho que sabe o que olha e uma mão que sabe o que faz. Quase um elogio à mão mesmo, que é ela que leva e ela é muito delicada. E nessas aquarelas, que nós temos duas, de um conjunto de 3, né? Que faz parte do acervo do MUNA, né? E nós selecionamos 2 para a gente comentar, né? A gente olha para essas aquarelas e a gente pensa nesse momento da natureza, né? E singela, né? Não é uma natureza que está descendo em cascata, não é uma natureza que está recebendo uma chuva, não é uma natureza que está recebendo, né, arco-íris, ou seja, esteja pipocando de coisas. É uma natureza que vai se mostrar dentro da sua singeleza, dentro dessa composição e dentro dessa beleza, né? Então, o artista diz numa entrevista, né, Babinski numa entrevista, que beleza é uma descoberta de alguma coisa que solicita a nossa atenção, né, em um nível muito complexo, né? Então, o nível complexo, a beleza, né, a gente encontra, né? Mas se a gente não tiver com esse olhar para reconhecê-la, ela passa batida, porque tem um nível de complexidade que a gente pede, né, a contemplação, né? Pede que você respire, pede que você silencie, né? Pede que você olhe, né? As aquarelas dele são aquarelas, essas aquarelas são de 80, né? Eu havia dito que ele já morava em Araguari, mas que ele vem para cá em 79, ela é de 80, então ela é bem dessa fase dele, morando no Triângulo Mineiro, com essa luz, né? Com esse cerrado. Então, como a gente estava dizendo, né, a questão da mancha, da cor, né, que vai compor a aquarela, né, que a gente chama de aquarela, a cor sobre esse papel, né, o próprio artista diz que ele reestrutura a paisagem, né, a composição que ele vê, né, e está trazendo para o tamanho do seu papel, para aquilo que ele está buscando como foco, que ele vai reestruturá-la. Isso não é só ele, né, como os outros artistas, mas ele privilegia sempre a vertical e a horizontal, né? Então, a gente vai lendo sempre pelos planos que vão sendo construídos, né? E vão sendo construídos pela cor, né? Você não tem um grafite, você não tem um desenho, você tem a mancha, você tem a cor, e é ela então que vai dominar todo esse espaço visual que a gente vai percorrer com o olhar. Então, se a gente pensar, a estruturação se dá então no canto direito, né? Por essa árvore que vai se compor de manchas de verde, né? E vai dar para a gente, então, toda a barra do quadro, e a gente vai percorrer esse primeiro plano, esse primeiro espaço, depois nós descemos pelo outro que vai sendo construído, vamos subindo o morro, aonde vai pintando, e por ser cerrado, né, são as árvores não de grandes portes, né, mas são árvores que se abrem e vão recebendo essa luz, que é uma luz muito difusa, né? Então a gente vai ter todo esse primeiro plano sendo construído, ele se abrindo para você subir, né, por aquele morro, e ele vai bordejar
então esse final e levantando o céu atrás, que vai ser suave também, com algumas cores, né, quase como uma lavada, né, muito suave mesmo, onde a luz a gente vê que ela está esmaecendo e que ela está terminando de bater nesse morro. Quando ele diz a questão de que a arte não tem nada a ver com realidade, né? Daí eu, como professora, costumava dizer para meus alunos, para a gente pensar um pouco determinadas questões, né? Que se você pensa que a vida é um investimento, né? Que nós temos que investir nisso, nós temos que nos construir no dia a dia, né? E que se a gente pensa em investimento, a gente pensa em moeda, né? Investir em moeda, que a gente poderia buscar esse tipo de metáfora, né? Então, que se a vida é uma moeda, né? Na qual nós estamos investindo, dando tudo de nós, né? Essa moeda tem duas faces, né? Tem a cara, que seria, vamos dizer, a realidade, a vida como ela é, né? E a coroa, que seria aquilo que nós construímos, o nosso processo de criação, o nosso imaginário e a arte, né? E essas duas faces, elas não se interpenetram, mas elas se bordejam como numa moeda, né? Então, tanto essa realidade, essa cara, vai bordejar esse processo de criação, né? Do artista que se alimenta do mundo, né? Que vive no mundo, que se coloca com a sua obra no mundo, né? Como a arte vai bordejar essa realidade, né? Naquilo que ela tem de poético, naquilo que ela tem de trágico, naquilo que ela tem de dolorido, né? E o Babinski era um artista que busca tanto o movimento social, quanto ele busca esse momento de encontro com a natureza, né? Então, ele é um artista que, na sua trajetória, desde as aquarelas, que nós estamos vendo, essas duas aquarelas que eu considero singelas, né, singulares, como no seu trabalho de gravador, né, como no seu trabalho de pintor, essa face do mundo está presente, né?